No episódio de hoje vamos falar sobre a KuCoin, o que é que está a acontecer, vamos também falar sobre os inflows dos ETFs e o posicionamento da BlackRock, aquilo que foi dito pela BlackRock relativamente a Bitcoin e para onde é que ela deve caminhar. Vamos também falar sobre o halving. Será que já estamos a ter um efeito priced in e que o halving não vai ter grande impacto em Bitcoin? E vamos também falar sobre a China, que está a posicionar-se estrategicamente para os seus ETFs de Bitcoin e pode estar aqui a lançar uma cartada que pode passar a perna aos Estados Unidos. Meus amigos, é para ver tudo até ao final e sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Em casa, no carro, em todo lado, é um slogan que seguramente vocês já ouviram e o Alex Crypto também é um bocadinho isso. É um bocadinho em casa, um bocadinho no carro, um bocadinho quando estão a lavar a louça, quando estão a arrumar a louça, quando estão a passear o cão, pronto. É nesses momentos que eu devo fazer-vos companhia e é com muito gosto. Meus amigos, espero que esteja tudo bem por esse lado e partilho convosco um pensamento que eu ando a ter nos últimos 2 meses. Ando a começar a pensar se no próximo ano letivo não vou fazer uma pausa enquanto professor e dedicar-me exclusivamente ao mundo das criptomoedas. Mas queria saber a vossa opinião, sinceramente. Não faz qualquer sentido fazer isso se as pessoas não quiserem ou não mostrarem interesse em ver uma maior regularidade do Alex Crypto aqui no mundo das criptomoedas, no mundo do YouTube. Mas a forma como eu peço para vocês darem a vossa opinião, obviamente podem escrever, como é óbvio, mas colocarem um gosto. Não é só apenas para ter mais gostos que ajude efetivamente o canal a crescer, mas se eu vir um monte de gostos ali significativos, significa que a comunidade que vê estes episódios concorda com a ideia de eu dedicar-me um pouco mais a isto e deixar, se calhar, não é deixar, é fazer uma pausa na minha profissão, que já levo 21 anos de professor e também gostava de fazer alguma coisa diferente. Mas agradeço sempre opiniões, porque isto é uma decisão importante na minha vida e como é óbvio, tanta gente me ouve e já me acompanha há tanto tempo e agradecia também algum feedback da vossa parte, ok? Certo? Bem, vamos então falar sobre aquilo que está a passar. O KuCoin está a ser acusado de movimentar 9 bilhões de dólares em fundos suspeitos e criminosos. Não são acusações leves, são acusações pesadas. Isto está a acontecer nos Estados Unidos. E a KuCoin então terá facilitado a lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, deixando de manter procedimentos razoáveis para verificar a identidade dos clientes e deixando de registrar qualquer suspeita de relatórios ao nível da sua atividade. Portanto, efetivamente são acusações chatas, principalmente quando a dupla que supostamente gera a KuCoin está em fuga, segundo aqui a notícia do CryptoFácil. Portanto, não consegui obviamente comprovar esta notícia, mas vou dar como certa. E efetivamente ontem houve um abalo em algumas moedas que têm alguma exposição maior na KuCoin. Portanto, meus amigos, já sabem, seja a KuCoin ou outra plataforma qualquer, não devem deixar, principalmente quantias relevantes nas plataformas, porque já vimos o filme da FTX, já vimos muitas situações que aconteceram no bear market e segurança acima de tudo. Not your keys, not your coins, como se costuma dizer, e é bem verdade, ok? Por outro lado, para tranquilizar um bocadinho as pessoas, o Kim Yong-ju esteve a analisar os dados on-chain, diz que de facto houve um levantamento expressivo por parte de Bitcoin e Ethereum na plataforma KuCoin, mas eles, segundo os dados das suas reservas, eles têm fundos suficientes ou proporcionais aos depósitos dos clientes, evitando assim aquilo que aconteceu com o FTX. Portanto, para já, dessa parte não significa que a KuCoin vai terminar ou que vai falir ou alguma coisa desse lado, mas é sempre preciso ter algum cuidado e pode ser um bocadinho chato a vida da KuCoin nos próximos tempos, principalmente nos Estados Unidos. Outra notícia que também está relacionada com os Estados Unidos é que a SEC está a tentar multar a Ripple em cerca de 2 bilhões de dólares. É uma novela mexicana, autenticamente uma novela mexicana. Isto nunca mais acaba, a luta entre a SEC e a Ripple. Eu já disse que é importantíssimo que a Ripple ganhe em toda a linha a SEC, porque se não o fizer vai de facto causar impacto noutros ativos. E recordando que o caso começou em dezembro de 2020, já vamos praticamente em 3 anos e qualquer coisa, quase 4 anos, quando a SEC abriu uma ação contra a Ripple Labs e os seus executivos, alegando que eles violaram as leis federais de valores mobiliários ao vender XRP para clientes institucionais e de varejo. Em julho passado, a juíza Analisa Torres, de Nova Iorque, decidiu que a venda de XRP em bolsas e por meio de algoritmos não violavam a lei dos Estados Unidos, apenas as vendas institucionais de XRP de Ripple o faziam, ou seja, quem se lixou, entre aspas, foi o pessoal do mercado institucional. A SEC pede ao tribunal que considere com que facilidade os atores, especialmente no espaço de criptoativos,
podem hoje se envolver no mesmo tipo de conduta que a Ripple e enviar uma mensagem forte de que tais abusos não serão tolerados. Ou seja, estão a tentar pegar numa perspectiva de posicionamento pedagógico, com isso multar a Ripple. Vamos ver se isso não acontece, porque se isso acontecer pode de facto ser preocupante para outros ativos. E é verdade, os ETFs de spot Bitcoin recuperaram força, registrando entradas líquidas de 418 milhões de dólares. Nós tínhamos falado no último episódio exatamente que esta linha, a saída aqui ao nível dos ETFs, estas barras vermelhas estavam a diminuir. No dia 25 de março nós tivemos uma ligeira barra muito pequenina verde e ontem de facto disparou para cerca de 418 milhões de dólares de inflow. E o que é curioso é que a GBTC, a Grayscale, continua a despejar no mercado e nós tivemos de facto um lucro, um inflow interessante, muito devido à Fidelity. Reparem aqui, depois tivemos a BlackRock e as outras todas obviamente a positivo. Mas não deixa de ser negativo aquilo que continua a acontecer com GBTC. E para mim, não deixa de ser surpreendente que o fundo da Grayscale ainda não tenha reduzido as suas taxas, as suas FIIs. Portanto, reparem, é 1,5%, comparando com as outras que é 0,25, 0,25, 0,21, 0,20, 0,25, 0,49, 0,25. Ou seja, a nível de competitividade está a léguas das outras instituições. E lembro que a Grayscale detinha na sua posse 619 mil bitcoins no lançamento do ETF e neste momento tem 339 mil bitcoins. Ou seja, praticamente reduziu para metade as moedas que eles detinham nesse fundo. Agora questiono, qual é que vai ser o valor a partir do qual eles já devem ter feito as suas contas e para começarem a baixar as taxas? Porque eu acho que o motivo pelo qual eles não baixaram as taxas é que eles têm, evidentemente, muitas bitcoins, então esta taxa de 1,5 dá-lhes um lucro muito significativo para a Grayscale. Mais cedo ou mais tarde eles vão ter que o fazer. Em que nível é que eles vão ter que o fazer, não sei, mas seguramente quando o fizerem, vocês vão concluir, tal como eu, que a partir desse momento foi o limite que eles querem para não perder cota de mercado, ou seja, para se manterem competitivos. Neste momento a BlackRock tem 245 mil bitcoins, a Grayscale tem 339 mil bitcoins. Não sei se a BlackRock vai ultrapassar a Grayscale, mas se assim continuar vai de certeza absoluta. Vamos ver como é que vai continuar esta luta dos ETFs americanos. Morgan Stanley deve aprovar ETFs de Bitcoin nas próximas 2 semanas. Eu tive na dúvida se fazia esta notícia como capa deste episódio e esta notícia merece de facto uma capa do episódio. Porque nós estamos a falar de um peso pesadíssimo americano. A Morgan Stanley tem um nome que toda a gente conhece e detém mais de 1,5 trilhões de dólares em ativos de clientes. Eu sei, não é uma BlackRock que detém mais de 10 trilhões de dólares, mas é um peso pesado e é um nome que pode trazer ainda mais capital para o mercado e também trazer outras instituições. Várias fontes confirmaram que a Morgan Stanley está pronta para aprovar ETFs de Bitcoin na sua plataforma nas próximas 2 semanas, ok? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Morgan Stanley, já disse, esta declaração despertou considerável interesse e especulação nas comunidades financeiras e de Bitcoin. Portanto, vamos ver até que ponto nós não vamos ter outro pump no mercado quando nós tivermos então a Morgan Stanley a começar a comprar, e também temos as Wells Fargos e essas coisas todas que também supostamente vão entrar no mercado ETF de Bitcoin. E a BlackRock diz mesmo que podemos estar num dos últimos grandes ciclos de Bitcoin. Isto já tem sido dito por várias pessoas e ainda não tinha sido dito pela que provavelmente vai ser a maior detentora do mundo de BTC, a própria BlackRock. E eles dizem, segundo o Sr. Robert Mitch, isto não é um nome difícil, o Sr. Robert, vamos dizer assim, embora a Bitcoin tenha apresentado um desempenho imbatível desde o seu lançamento em 2009, a BlackRock acredita que estes dias estão próximos do fim. Portanto, este Sr. Robert, que é o head, o principal gestor de ativos digitais da BlackRock, ele diz que a entrada do Wall Street significa que a criptomoeda está a chegar ao ápice, ao final, ao nível de adoção. Isto não significa que o Bitcoin não vai continuar a subir, obviamente vai continuar a subir, no entanto, revela que o Bitcoin chegou ao seu mais alto grau de exposição, vendo entradas diárias de bilhões de dólares diretamente do maior sinónimo de capitalismo no mundo. Isto é verdade. Portanto, acima deste nível, o que é que nós temos? Nós provavelmente só temos governos, só temos países, só temos bancos centrais. E isso, efetivamente, ele tem razão. Portanto, nós já temos, a nível da adoção do mercado de retalho, não vou dizer que é plena, mas pelo menos
o conhecimento do que é Bitcoin e que Bitcoin existe a nível de retalho, acho que é transversal, acho que já muita gente a nível mundial conhece, sabe o que é Bitcoin, pelo menos sabe que é uma moeda digital, mas nós não temos, obviamente, ainda uma aquisição a nível de retalho tão expressiva como eu acho que vai acontecer no futuro. Aí discordo ligeiramente do que está a ser dito. Mas temos sim agora um awareness, digamos assim como os ingleses dizem, ao nível dos institucionais, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, na China. Portanto, claramente os institucionais, este é um ciclo institucional, já estão cientes do que é Bitcoin e do potencial de Bitcoin. Mas ainda não temos nenhuma exposição praticamente de governos centrais e de países. Sim, há exceções, como o caso de El Salvador, que tem um posicionamento estratégico, mas passar para esse patamar em que nós vemos, como por exemplo, vemos o banco japonês, o chinês a comprar às pasadas ouro, ok? Nós não vemos isso ainda em Bitcoin. E isso irá chegar, na minha opinião, no futuro, e eu acho que poderá ser de facto a fase final ao nível da adoção, em que aí vai ser depois muito difícil vermos uma variação do preço de Bitcoin. Calhar nunca mais vamos ver variações de preço de Bitcoin com quedas de 50% ou 40%, a partir do momento que nós também temos os governos a entrar em BTC. Não sei, vamos ver o que é que vai acontecer no futuro, mas é assim que eu neste momento estou a analisar. Ao que tudo indica, a entrada do Wall Street com os ETFs está prestes a formar a quinta onda, a quinta vaga, e para veteranos do mercado, eles apontam que o Bitcoin pode atingir um valor entre 350 mil a 300 mil dólares até 2025. Não sei se concordas com isto, mas é segundo as análises dele. BlackRock diz que Bitcoin é um bom diversificador de portfólio e é uma das prioridades dos nossos clientes. Portanto, segundo o Sr. Robert também, ele diz que esclareceu que a posição única de Bitcoin no mercado de investimentos, destacando a sua baixa correlação com ativos tradicionais com ações, o que contradiz a noção popular do que seria um ativo de risco. Este argumento é muito interessante, porque toda a gente fala com BlackRock como um ativo de risco. Porém, ele diz que historicamente não há uma correlação média de longo prazo de Bitcoin com as ações e que tem sido praticamente nula, ligeiramente positiva, mas muito, muito próxima do zero. E quando assim é, ele encara Bitcoin não como um ativo de risco, não como uma ação completamente diferente. E é um discurso, uma narrativa que não é muito comum ser dita por alguém que está no TradeFi, no mercado tradicional. Houve períodos, de facto, em que subiu semelhante ao ouro. Na verdade, se colocarmos os seus gráficos ao nível de correlação numa série temporal, eles parecem notavelmente semelhantes, ou seja, a relação entre o ouro e Bitcoin. Uma das coisas mais confusas e inúteis que aconteceram na história foi que as pessoas aceitaram a ideia de que Bitcoin era um ativo de risco, e Bitcoin é um ativo arriscado. Sim, é volátil, tem muita incerteza, mas o risco é uma coisa diferente, implica correlação com ações e renda fixa. Portanto, uma abordagem muito interessante aqui por parte do Sr. Robert da BlackRock. Segundo ele, enquanto Bitcoin permanece uma classe de ativo volátil e incerta, a sua natureza única e baixa correlação com ativos tradicionais pode oferecer oportunidades de diversificação e proteção em portfólios bem estruturados. Eu estou a imaginar o que é este senhor ou estas pessoas que trabalham para a BlackRock a vender o ETF de Bitcoin exatamente com estes argumentos. Ele aconselha então que Bitcoin pode ser uma adição valiosa a um portfólio, e especialmente em alocações menores de 1 a 3%. Portanto, pelos vistos, os seus clientes estão mais ou menos a aportar BTC entre 1 a 3%. Para os nossos clientes, o Bitcoin é esmagadoramente a prioridade número 1, e depois então temos um pouco de Ethereum e muito pouco de tudo o resto. Ou seja, claramente o ETF está focado, não é o ETF, desculpa, claramente os clientes da BlackRock estão a pedir Bitcoin, alguns pedem Ethereum e o resto muito, muito pouco, e efetivamente faz sentido aquilo que ele está a dizer. Ok? Portanto, fica aqui também a informação sobre o posicionamento da BlackRock e aquilo que está a ser dito. BlackRock já possui mais Bitcoins que grandes corretoras, ultrapassou neste momento plataformas como a OKX e a Kraken, e lembro, o que é extraordinário é que este ETF foi lançado em meados de janeiro de 2024. É extraordinário a aquisição fortíssima que a BlackRock fez ao nível do ETF, que superou de longe as melhores expectativas no mercado, e é por causa disso que nós estamos a ter o preço de BTC antes do halving no valor que está. Momento para falar sobre o patrocinador deste episódio. Seguramente vocês já conhecem, dispensa apresentações, NordVPN, meus amigos. Nunca é demais reforçar segurança, 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 e não estou a dizer que é a segurança plena, mas protege-te efetivamente
Até mesmo quando vocês estão a navegar, que eu também tenho isto aqui que vocês podem ver aqui, NordVPN Browser Extension, também protege-me quando eu estou a navegar daquelas situações menos próprias e mais perigosas que existem na internet. Tens uma garantia de reembolso de 30 dias por menos 3 euros, meus amigos, é praticamente dado e é uma segurança acrescida. Tens o link na descrição deste episódio, se assim quiseres adquirir uma VPN. ETFs podem ofuscar efeitos do halving do Bitcoin, diz Glassnode. Este é um assunto muito interessante, mas mesmo muito interessante. Porque há quem diga que o Bitcoin vai passar por 2 eventos muito importantes neste ciclo. O primeiro já foi, exatamente os ETFs de BTC, ou seja, um choque ao nível da procura, e depois passar por outro evento muito importante que é o halving, que é um choque ao nível da oferta. Porém, a Glassnode discorda. Isto vai ter um impacto muito grande no preço. E porquê é que eles discordam? Pronto, segundo o novo relatório da Glassnode, eles lançam então um alerta sugerindo que a chegada do próximo halving do Bitcoin em abril pode não seguir o padrão de alta histórico esperado por os ETFs. Estão, em essência, a antecipar o impacto do halving ao já restringirem a oferta disponível através da sua atividade de compra substancial e contínua. Em outras palavras, o aperto na oferta normalmente esperado com o halving pode já estar em vigor devido às aquisições de Bitcoin em grande escala dos ETFs. Estes fundos estão atualmente exercendo uma influência na disponibilidade de Bitcoin, o que poderá ofuscar o impacto do halving no mercado a curto e médio prazo. A Glassnode alerta que existe também... isto já vou falar a seguir. Meus amigos, isto que está a ser dito, concordo nesta parte. O impacto do halving no curto a médio prazo, mas discordo totalmente, em absoluto, no impacto que vai ter no longo prazo. Eu sou daquelas pessoas que acreditam que o halving tem um efeito claro em Bitcoin. Não estou a dizer que é na primeira semana a seguir, nos 2 primeiros meses a seguir, mas se olharmos para 6 meses a 1 ano, eu acho que tem efetivamente um impacto. Portanto, isto para mim é muito simples, é a lei da procura e da oferta e vamos simplificar as coisas. Neste momento a oferta é a que existe e neste momento houve uma procura brutal com os ETFs. Com o halving a oferta vai diminuir para metade, ou seja, a emissão de moeda vai reduzir para metade. E nós sabemos que a procura neste momento já foi tão grande que nós estamos num nível muito baixo ao nível das bitcoins que existem. Aliás, eu vou fazer um novo episódio hoje que vou mostrar exatamente isso. O que é que vai acontecer ao fim de meses e anos? Vai acontecer exatamente que essa oferta não vai diminuir. Isso acho que é pouco provável que isso aconteça. Peço desculpa, que a procura não vai diminuir e parece-me a mim que a oferta... não é parece-me, a oferta vai efetivamente diminuir para metade. Portanto, é a lei da procura da oferta, meus amigos, isso vai levar o preço a subir, não tenho grandes dúvidas relativamente a isso. A Glassnode alerta, porém, que existe a possibilidade de uma correção no mercado. Eu também vou falar sobre isso no outro episódio que vou fazer ainda hoje. À medida que nos aproximamos do próximo halving, a estrutura de mercado sugere que poderemos testemunhar outra correção significativa. Tal correção não só se alinharia com os padrões históricos, mas também serviria como uma reinicialização, abalando o interesse especulativo de curto prazo e preparando o terreno para o próximo ciclo de crescimento. Portanto, fica aqui o posicionamento da Glassnode, com dados que eles normalmente apresentam e acompanham, porque eu acho que efetivamente é um excelente trabalho que eles fazem. Notícia também positiva é aquilo que está a acontecer em Londres. Portanto, a Bolsa de Valores vai iniciar o mercado ETNs para Bitcoin e Ethereum no dia 28 de maio. E, pronto, para quem não sabe o que é um ETN, é praticamente como se fosse uma bond, ou seja, um título de dívida. Portanto, eles vão utilizar Bitcoin e Ethereum exatamente para lançar esses ETNs. A maior exposição eu acho que é sempre positivo para o mercado. Também dizer que o modelo em espécie para ETFs de Bitcoin pode ser o próximo no crescente mercado comercial de Hong Kong. E aqui vamos falar que isto é uma jogada estratégica que a China pode estar a fazer, porque lembro que há sempre uma luta económica constante entre a China e os Estados Unidos. Portanto, Hong Kong deve dar luz verde a criações em espécie para ETFs de Bitcoin, de acordo com os analistas de ETF da Bloomberg. Espera-se que este desenvolvimento reduza custos, ofereça potenciais benefícios fiscais e, em última análise, atraia mais capital e aumente o volume de negócios. O Sr. Liviu Wang, CEO da Askey Group, disse à Media Local Caixin que mais de 10 empresas de fundos estão em estágios avançados de preparação para lançar ETFs à vista em Hong Kong. Ou seja, temos 10 instituições a querer ETFs em spot para BTC na China. O Wang espera um forte impulso para o lançamento de ETFs à vista de Hong Kong nos próximos meses, até porque eles são... Pode não ser a maior economia do mundo, mas a nível de volume seguramente que estão no topo mundial. Agora a grande diferença relativamente aos Estados Unidos é esta. Nos Estados Unidos existem vários ETFs de Bitcoin à vista que começaram a ser negociados no início deste ano. Estes produtos são limitados a transações somente
em dinheiro, ok? O modelo em dinheiro trata as ações da ETF Bitcoin como dinheiro, vendendo o Bitcoin para cumprir o resultado. Ou seja, tem que entrar com dinheiro e depois vende para dinheiro. Enquanto o modelo em espécie trata as ações mais como o Bitcoin real, ou seja, transferindo o ativo subjacente diretamente. Para a BlackRock e principal emissora do ETF do mundo, o modelo de resgate em espécie é o preferido, uma vez que é geralmente mais eficiente e menos dispendioso. A esperada decisão de Hong Kong de adotar modelos em espécie e de criação de dinheiro para ETFs de Bitcoin poderá dar uma vantagem ao nível da concorrência com os ETFs americanos. E isto é uma jogada estratégica que para mim a China vai fazer e pode de facto levar algum capital a fugir para a China, ou pelo menos tornar mais interessante no ETF chinês. Lembro que o que vai acontecer é brutal com o ETF chinês e vai seguramente causar impacto. Nós daqui a uns meses vamos estar a comparar ETFs americanos. Estes entraram estes inflows e depois vamos ver os chineses entraram estes inflows e quanto é que isto entrou e tudo mais. Ok? Portanto, muita atenção ao que está a acontecer com a China, muito, muito, muito bullish. E talvez por causa disso é que a senhora Cathie Wood continua a manter o seu preço de 1,5 trilhões de dólares, eu julgo que é até 2030, se eu não estou enganado. Não sei, não faço a menor ideia, eu apenas sei uma coisa: se Bitcoin chegar a valer 1,5 trilhões, peço desculpa, grande disparate, se Bitcoin chegar a valer 1,5 milhão, 1 milhão e meio, vamos dizer assim, 1 milhão e meio, peço desculpa, isso equivale mais ou menos a 30 trilhões de dólares de market cap. 30 trilhões de dólares de market cap. Nós estamos a falar quase o triplo do market cap do ouro. É possível? Epá, é possível. É provável? Não sei. Eu tenho algumas dúvidas. Vamos primeiro chegar aos 100 mil e depois começamos a falar de outros valores. Está bem? Está bem? Mas pronto, fica aqui a opinião da senhora Cathie Wood. Quem não está, pelo menos não continua a estar nas boas graças, digamos assim, dos analistas dos ETFs, é Ethereum. Ethereum em Spot ETF diz que há uma probabilidade neste momento de aprovação que já nem está nos 35% como estava nas últimas vezes, já baixou para 25%. E porquê? Portanto, o analista sénior da ETF da Bloomberg, o Sr. Eric Balchumas, compartilhou uma perspectiva bastante cautelosa, estimando a probabilidade do ETF à vista de Ethereum receber luz verde em apenas 25%. O ceticismo sobre a improbabilidade de uma aprovação spot ETF de Ethereum está enraizado no que Balchumas considera um não envolvimento deliberado da SEC, em vez da mera procrastinação, levando à ausência de indicadores positivos para a aprovação no ambiente atual. Ou seja, há um certo silêncio. Porém, o Sr. Craig Salm, diretor jurídico da Grayscale, oferece uma perspectiva diferente, sugerindo que o silêncio da SEC não deve ser interpretado negativamente. Nos últimos meses que antecederam a aprovação do ETF Bitcoin, a Grayscale e outros receberam um envolvimento positivo e construtivo da SEC e tivemos conversas atenciosas e discutimos os detalhes mais sutis dos procedimentos de criação, resgate, dinheiro versus espécies, blá 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 blá. O Sr. Selm argumenta que muitos detalhes operacionais relevantes para um ETF à vista de Ethereum já foram, atenção a isto, já foram abordados durante o processo de aprovação do ETF de Bitcoin à vista, o que implica que há menos aspectos para serem discutidos nesta fase pré-aprovação, quiçá a aprovação do ETF de Ethereum. Não sei. Fica aqui o posicionamento de um jurista da Grayscale, fica aqui o posicionamento do analista da Bloomberg. E para quem está a perguntar o que é que eu fiz, se vendi para Bitcoin outra vez, como já tinha dito, meus amigos, eu tomei uma decisão, não vou falar mais no meu canal público sobre as minhas compras, as minhas vendas, porque senão também levo na cabeça da minha comunidade privada que diz que estão a pagar para saber aquilo que eu ando a fazer e não faz muito sentido. E é verdade. Portanto, eles já sabem o que é que eu fiz e pronto. Certo? Bem, vamos então avançar com outras notícias. A CFTC contraria a SEC e afirma que Bitcoin, Ethereum e Litecoin são commodities. Portanto, a CFTC, digamos assim, é a rival da SEC. Andam os dois a lutar pelo controle ao nível das criptomoedas, para quem ficar com a jurisdição para esse controle. Isto até acho que está em tribunal e tudo. Mas surgiu este posicionamento da CFTC no caso da KuCoin que eu falei no início do episódio. Portanto, segundo aquilo que foi dito por eles, é interessante notar que no processo o regulador americano contraria as posições da SEC e alega que tanto Bitcoin como Ethereum e Litecoin são commodities e não valores mobiliários, ou seja, securities. Agora, como a CFTC a classificar Bitcoin, Ethereum e Litecoin como commodities, outras criptomoedas processadas e classificadas pela SEC como valor mobiliário, como é o caso de Solana, podem aproveitar esta brecha para recorrer judicialmente contra a decisão do regulador. Malta da Solana,
Viram bem o que é que aqui apareceu? Vá, sejam espertinhos. Processem lá o SEC e peguem no argumento da CFTC. A ver se eles fazem isso. Portanto, fica aqui mais um episódio das lutas titânicas que acontecem nos Estados Unidos. Lido anuncia sistema para fazer staking de Bitcoin e ganhar Ethereum. Muito interessante. Eu quando vi isto pensei que era para ganhar Bitcoin. Ou pelo menos uma versão de Bitcoin. Mas não. Pelos vistos é para ganhar Ethereum. Portanto, é apenas utilizam... Eles anunciaram uma parceria com a Badger DAO para lançar o EBTC e este é um lançamento que permite para os utilizadores contratarem empréstimos de Bitcoin e ganharem assim recompensas em Ethereum. Portanto, fica aqui também mais uma estratégia por parte da Lido para aumentar os seus ganhos. Tokens de inteligência artificial estão a bombar com IOTA. IOTA é um dinossauro, atenção, isto já vem, upa, quando eu comecei nisto. Lançando fundo de capital de risco e Jasmine fechou um acordo com a Panasonic. Portanto, excelentes também notícias, especialmente para quem tem Jasmine. E também este fundo de investimento que, pelos vistos, vai ser lançado com 10 milhões na Investopia de 2024 em Abu Dhabi. Okay? Fica mais esta notícia para vocês. Mais 2 notícias ou 3 para terminarmos. Optimism vai alocar 3 bilhões em tokens para os seus programadores e projetos de blockchain. Claramente incentivar o pessoal que está a trabalhar em Optimism, portanto deve alocar 850 milhões de tokens, que equivalem então a estes 3 bilhões. Os tokens representam 20% do financiamento total inicial de Optimism e são distribuídos entre 4 rodadas de financiamento programadas ao longo de 2024. E uma nova narrativa que está a surgir, já sabem que isto dos mercados às vezes não é tanto pela qualidade dos projetos, mas sim pelas narrativas e pelo hype. E aquela narrativa que agora está a surgir, evidente que as memecoins nós já sabemos que existem já há algumas semanas, agora pelo visto os olhos estão a virar para Base, para uma das Layer 2 de Ethereum. Nas últimas semanas, os fundos bloqueados na Base saltaram 450 milhões para quase 1 bilhão de dólares nesta terça. E está relacionado, meus amigos, com as memecoins. Portanto, os preços de Normie, Brett, Toshi subiram praticamente 1300%, o que é extraordinário mesmo. Portanto, meus amigos, é uma narrativa que vocês também convém agora terem em atenção e tocam de projetos técnicos como a Aero, de exchanges centralizadas, a Aerodrome e a Sim, da Seamless, subiram até 90% na semana passada. Portanto, agora uma nova narrativa, vamos ver qual é que vai ser a próxima, além de Base. Por fim, uma notícia aqui relativa a Portugal. Portugal, infelizmente, continua abaixo da média no poder de compra na União Europeia, muito longe mesmo. Nós estamos nós temos menos de 17%. Nós estamos, obviamente, como a Bulgária, que tem menos de 36%, está em último lugar. Mas muito longe daqueles países que deve ser extraordinário ter um poder de compra 140% acima da média europeia, que é o pessoal de Luxemburgo, ou mesmo os Países Baixos 30%, Dinamarca 28% e Áustria 23%. Ou seja, não estamos no fim, mas podíamos estar muito melhor. E a palhaçada que está a acontecer neste momento no Parlamento, sinceramente, que se entendam, porque isto começa a ser ridículo e nós precisamos de gente competente e não de birrices e não de tretas, porque tem que gerir um país. Ok? Meus amigos, espero que tenham gostado deste episódio. Vemo-nos mais logo, que eu mais logo vou também gravar mais um. Está bem? Tchau, tchau. Até já.